Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Aqui é a professora Tatiana, no encontro síncrono das turmas aí de desenvolvimento de sistemas, de comunicação da Agenda 4. A Maria Helena está aqui comigo, a gente vai ter que usar, intermediar aqui pelo WhatsApp. Ah, pode ser? Porque ela vai dar um tchauzinho aí para vocês pela câmera, só que nós não estamos conseguindo habilitar os microfones, né? Então, e nem o chat. Maria, a gente podia fazer Libras, né? Conversar um pouquinho. Seria até interessante, né? Por conta aí da linguagem. Mas aí o que que a Maria Helena for falar um pouquinho, né? A gente fala aqui pelo WhatsApp e vai organizando, né? Os temas da agenda desse módulo 4, né? Da agenda 4 de comunicação, são pertinentes à redação técnica, né? Então, é um tema bem pontual, bem objetivo. Acredito que vocês, né, farão aí o simulado, tem que fazer, tá, gente? Se encerra no dia 14 de abril, ali, né? Geralmente tá ali até meio-dia, mas a gente coloca até as 8 da manhã, né? Para vocês não entregarem na última hora, né? É bom nem contar a segunda-feira, dia 14, né? Já entrega a partir de sexta-feira, porque aí já vai estar também em vigor a agenda 5, né? A agenda 5 começa na sexta-feira aí, dia 11. Então não deixem para a última hora, né? Já abriu a agenda 5, já olhou ali, é bom que você já tenha entregue a agenda 4. Então vamos compartilhar o material. Tô aqui no WhatsApp, tá, Marilena? Se tiver alguma coisa, hoje nós não estamos, né, com a presença física de vocês. Primeiro encontro que a gente faz ali, acreditando, né, que realmente à tarde às vezes é um horário diferente. Ah, eu tô colocando, incluir som, não sei, mas eu acho que é o som se fosse alguma apresentação aí de vídeo, né? Como a gente já fez algumas vezes, vou deixar aqui como. E aí a gente vai ver um materialzinho sobre redação técnica. Maria Helena, estou aqui no WhatsApp. Se estiver compartilhando tela, me dá um alô, um okzinho aqui, se tá tudo certo. O bom é que na gravação tá compartilhando tela, tudo ok. Eu vou entrar agora nos slides, tudo certinho. Isso. Opa, peraí. Tô aqui, vi uma mãozinha. Vou entrar aqui Tô testando para ver se você me ouve ou se dá para reagir alguma coisa. nossos slides, aí eu volto ali para a gente ver. Agenda 4, encontro 5 na agenda 4. Aí, lá. Oi, tô aqui, Marilena. Peraí. Tudo certo? Tá compartilhando, maravilha. Vários, várias, como é que fala? Adaptações que a gente tá fazendo aqui, né? Beleza, pessoal, deu tudo certo. Então, encontro síncrono. Ah, não consigo falar mesmo quando eu levanto a mão. Puxa, a gente está fazendo os testes aqui, né? Provavelmente a configuração da reunião que a gente vai habilitar de uma forma diferente para que a gente possa interagir mais no próximo, gente. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o encontro síncrono, agenda 4, redação técnica, hoje é dia 7 de abril, e vamos lá. Aí. Pessoal, então, textos técnicos, né, tem por objetivo, a gente tem a nossa pochilinha lá, né, falando sobre textos que são ofícios, né, requerimentos, textos da área de desenvolvimento de sistemas, nos quais vocês vão ter que priorizar, né, a questão da objetividade, né, da clareza. Então, o que que é um texto objetivo? O texto objetivo é aquele que vai direto ao ponto, né, que atinge aí a sua correção, o seu nível, né, de acerto, né? Ele é assertivo quando ele não faz os rodeios, né? Que a gente costuma, né, chamar informalmente, né? Aquela encher linguiça, né? Fazer aí de uma forma prolixa, né? Ao contrário de concisa. Concisa é alguma coisa bem objetiva, sucinta, né? E prolixo é quando você fala e não chega ao conteúdo. A gente vai dar alguns exemplos aqui. Da mesma forma que ele tem que ser objetivo, ele tem que também ser um texto claro, né? Não pode ter aí é, ambiguidades, né? Sentido duplo, né? A gente vai falar um pouquinho dessa questão de você ter esse texto assertivo, claro e objetivo, certo? E aí, as modalidades, né, os gêneros textuais que a gente estudou na apostila, elas vão chegar nesse foco para vocês dentro dessa agenda. Objetividade, né?
Então, objetivo é um texto sem subterfúgios, sem fugas, né? Sem aí sair do foco desse texto, sem excesso de palavras. Isso é muito importante, pessoal. A gente costuma, né, às vezes ter essa impressão de quanto mais a gente escreve, melhor, né? Um texto com bastante informação, bastante palavra, bastante ideias, é um texto bom. E aí, na redação técnica, você vai ver que isso é um mito, né? Na verdade, quanto mais você se alonga, num texto objetivo, me veio à mente, né, assim, questão de vocês, desenvolvimento de sistemas, né? Aqueles ofícios, né? Aqueles ordem de serviço, né? Um texto muito objetivo e que, às vezes, né, o cliente ele não vai compartilhar da mesma do vocabulário técnico, mas ele precisa saber o que está acontecendo no seu computador, né, para que você também coloque ali a questão dos valores a ser cobrados, né, datas, né, de entrega desse equipamento. Então, não tem que escrever demais, tem que ser objetivo, tem que ser claro, sem excesso de palavras ou ideias, ok? Vamos para um contexto histórico, né? Nos anos 80, os textos empresariais eram influenciados pelo discurso político e valorizavam construções mais prolixas, né? Com vocabulário sofisticado, construções rebuscadas. Eu lembro, né? Foi um passado aí longo, né? Na minha carreira, mas eu leciono já há 18 anos. Mas o meu primeiro emprego, meu segundo emprego, na verdade. O primeiro também teve a ver, era uma loja de departamentos, né? Bem conhecida aqui do estado de São Paulo. Eu, bem novinha, comecei a trabalhar, já fiz alguma coisa ali junto com o meu ensino médio na parte de escrita, de memorando, de ofício, mas depois eu fiz o técnico em contabilidade e comecei a trabalhar no escritório. E eu via isso mesmo, era muito rebuscado, não era nem anos 80, já era anos 90, né? Mas ainda século 20. Eu entreguei a minha idade. E também faz tempo, né, pessoal? Que eu acho que 2025 eu leciono há 18 anos já. Mas antes de entrar em faculdade, tudo, a gente via, né, esse texto ali de um escritório, é sempre muito. Então tinha lá, vimos por meio desta, né, na carta comercial, ou então, vamos dizer aí no requerimento, vimos por meio, mas na carta comercial. E assim, é uma coisa, vamos dizer assim, prolixa, mas além disso é redundante, né? Porque, óbvio, se você coloca ali na carta, vimos por meio desta, não tem por que colocar. Só que era um arquivo que já vinha sendo passado né? Tinha um arquivo ali no computador e todo mundo fazia da mesma forma, só trocava os dados do cliente. Então a gente observa que isso mudou, tá? Hoje você, por exemplo, lá na apostila, quando tem um ofício, são todos verbos, né? Solicitamos, comunicamos, informamos, né? Você acessa esse verbo, essa ação, sem precisar falar que você veio por meio daquele documento, que é uma coisa redundante, tá? Então, essas construções prolixas, né? Pensa naqueles, né, realmente, aquelas figuras, né, da década de 80, até nos programas humorísticos, né? Era bem aquele, né, do Chico Anísio ali, sempre, né, trabalhando, assim, essa fala política, né? Essa fala mais rebuscada, mais, né, lá do passado, para enriquecer o texto de termos que, na verdade, caíram no obsoleto, né? Não usa-se mais, né? E, obviamente, com o advento do século XXI, a questão do computador mesmo, né? A questão de você hoje ter muito mais facilidade. Antigamente, né, se usava isso dentro de uma formalidade muito excessiva, né? Com tipo de papel para o ofício. Hoje em dia está tudo pelo computador. Então, a ideia é essa, que você faça alguma construção bem limpa, bem clara, bem objetiva, né? E a globalização também mudou esse perfil, né? Hoje a forma de escrita é muito mais rápida, muito mais organizada. E a diretriz é simplicidade. Simplicidade. Então, é um orçamento, perdão, uma ordem de serviço. Ela tem que ter algumas questões padrão, né? Não pode deixar de ter, por exemplo, a numeração, tem que estar a descrição, tem que estar ali o valor, né, do serviço, a data de entrega. Então, tem esses dados muito objetivos, bem fáceis de serem encontrados dentro do documento e a questão mais simples possível, de acordo com a sua fala. Certinho? Tudo bem por aí? Helena, qualquer coisa coloca aqui no Zap, estamos aí, né? Como ser objetivo, pessoal? Então, objetividade tem a ver com eliminar as redundâncias. Estamos aqui. Hoje a gente está aqui também, bem objetivo, só no curtir, no like e no ok, né? E tô aqui, qualquer dúvida, qualquer questão, tô aqui com a Maria Helena e vocês também, tá, gente? É importante, né? A gente optou por um simulado
Porque observando que lá nas apostilinhas nós temos os textos, né? Nós temos o encontro de hoje também, que a gente vai dar exemplos, que vocês possam ter isso, assim, de uma forma bem, vamos dizer assim, definida, para que quando ele for feito, também como eu citei esse exemplo que eu vivi, não fique uma cópia de uma coisa que já vem, mas que você possa, né, elaborar esse documento de uma forma simples, de uma forma objetiva, sem redundância, sem repetir a mesma informação. Identificar, isso é muito importante. A ideia principal, em primeiro lugar, o que que vai ser mais importante, e depois as secundárias, na medida que naquele documento elas forem necessárias. O que que me veio à mente? Por exemplo, você tem esse documento que é a ordem de serviço, que chega a ser um documento oficial, né? Que às vezes é realizado ali com duas vias, né? Para o cliente ficar e tudo mais. Aí você vai informar isso, vamos dizer, por meio de um aplicativo como o WhatsApp, por exemplo, tem que observar, porque ali não vai ficar nenhuma comprovação tua, né? E não é um documento oficial. O aplicativo de mensagem, o objetivo dele é ser rápido a comunicação. Né? Então, por exemplo, o equipamento está disponível a partir das 3 horas, às 15 horas do dia 7 de abril, que é hoje. Então, isso você avisa pelo aplicativo para que o cliente, de uma maneira rápida, saiba que o equipamento dele vai ficar pronto às 14 horas de hoje. Só que falar sobre o problema, falar o que aconteceu, é melhor ser feito numa ordem de serviço, porque isso vai ficar com uma cópia para ele, vai ficar mais objetivo, mais original, tá? Perdão, original não, né? Vai ficar, original de forma, né, que vai ser único e também objetivo e assertivo, tá? Talvez por e-mail, né, se isso for uma prática da empresa também, porque o e-mail já tem também essa forma de você acessar o que foi enviado. Tudo bem? Exemplo de texto pouco objetivo. O que não fazer? Deixa eu colocar a caixinha aqui da reunião. Olha só, prezados senhores, pedimos gentilmente por meio desta a fineza de nos fornecer informações relativas à idoneidade moral e capacidade profissional do Sr. Périx Loudinho, candidato a fazer parte do nosso quadro de funcionários, que forneceu a sua empresa como fonte de referências, por já haver, perdão, sido funcionário dessa tradicional organização. Sendo só o que se apresenta para o momento, removamos nossos votos de estima e consideração. Meu Deus do céu, até chegar no ponto, né? E assim, a nossa sociedade é muito rápida, né, gente? As informações são muito de forma ágil, né? Então, esse texto chega a ser até um motivo de riso, né? Porque tem tanta, né, enrolação para chegar, que é o quê? Uma carta de referência do Sr. Périx Gordinho, né? Então, é isso que ele quer. Como seria, né? Eu apertei aqui sem querer, Marilena. Vê se voltou. Melhorou? Alô, alô? Tudo certo? Eu acho que eu que. Tudo certo. Eu parei aonde? Parei no texto mais objetivo, né? É isso? Então tá bom. Deixa eu voltar aqui. Nossa, eu apertei aqui, gente. Perdão. Vamos aqui entrar na apresentação de slides, mas. Peraí, vamos lá. Alô? Vamos lá. Entrar no PowerPoint. Estão me escutando, né? Vamos lá. Deixa eu entrar. Quando a gente coloca o comandinho. Agora foi. Beleza.
Então, texto mais objetivo, mantém o vocativo. Prezados senhores, tudo bem. Tá certinho, né, Marilena? Tá me ouvindo? Beleza, coloquei aqui um okzinho, qualquer coisa me fala. Então, em virtude do senhor Périx Godin nos ter fornecido a sua empresa como referência, solicitamos a gentileza de nos remeter informações quanto a, desculpe, aqui tem um ezinho, é a idoneidade moral e a capacidade profissional do seu ex-funcionário. Esclarecemos ainda que, obviamente, sua informação será revestida do mais absoluto cuidado e sigilo. Olha que beleza, quer dizer, ele acrescentou uma coisa importante que não havia sido dita no primeiro, que é essa questão do sigilo, né? Até porque, antigamente, né, como a gente falou, essa questão do século XX aí, tudo era muito, né? Tinham documentos, né? A gente vai falar na próxima agenda sobre currículo. Nesse currículo vinha até documentos que depois eram encaminhados ao departamento, né, antigo departamento pessoal, hoje RH, né, recursos humanos, para que a pessoa fosse realizada a admissão. Hoje isso de maneira nenhuma, um CPF pode ser incluído, né, num documento como um currículo que fica guardado, né? Hoje tem a Lei Geral de Proteção de Dados, muito pelo advento da internet, né? Então essa questão do cuidado e sigilo não tinha sido falada naquele texto anterior e é importante. E todo aquele texto foi resumido no primeiro parágrafo, né? Falando que, primeiramente, a empresa forneceu como referência, foi né, apontada aí como uma referência, solicitou a gentileza de remeter informações e simples assim. Fechou em um paragrafinho todo aquele outro que tinha uma série de redundâncias, certinho? Muito mais objetivo. Clareza é um substantivo feminino, né? Que é a qualidade do que é claro, do que é inteligível, né? A clareza de uma frase. Então, muito importante, né? A gente viu que no texto 2 ficou muito mais claro o que se quer naquele texto, que é a questão de informações de referências daquele candidato, né? Ficou muito mais claro. O outro tinha tantas informações, né? Queria falar da fineza, tal, que acabou ficando muito, né, obscuro, né? Então não foi um objetivo clássico, bem difícil de a gente saber o que que era, na verdade, a necessidade da pessoa que estava redigindo o texto. E o que fazer, né, para nos expressar com clareza? Nós devemos educar a nossa capacidade de organização mental, né? Principalmente, porque nem tudo tem que ser com bastante informação, bastante ideias, né? Aprender a pôr em execução convenientemente o material idiomático, né? Quer dizer, as expressões, o que nós estamos trabalhando ali, conveniente, de maneira conveniente, educando a nossa capacidade de organização. E aqui, olha só, um outro exemplo também, né? Circular é uma comunicação interna, né? Que vai estar ali acessível, né? Dentro, vamos dizer, ali de um condomínio, né? Dentro de um local onde várias pessoas estão, né? E aquilo precisa ser bem claro para todos terem um procedimento, né? Para informar um procedimento que a partir daquela data ficará combinado entre todos, tá? Vamos ver se foi bem sucedido esse texto. Circular. Informamos que as portas do hall social de cada andar deverão permanecer fechadas à chave, conforme ficou estabelecido em reunião do Conselho realizada no dia 27/7/24. Solicitamos ao condômino que possua a chave de seu hall informar a portaria urgente, pois o condomínio providenciará a chave para todos os apartamentos, para a maior segurança de todos os moradores. Informamos que também os 3 elevadores ficarão ligados. Gente, é tanta informação que se perde, né, o objetivo final. Peraí, calma, né? Que elevador, que chave, como assim, né? Tá muito complicado. Então a ideia, né, aqui não tem a nossa correção, mas é a mesma coisa que foi realizado naquele. Dê a principal informação aqui, né? Então, assim, as portas, né, de cada andar deverão ser permanecidas à chave, né? Então, se ficou estabelecido na reunião de conselho, talvez seja interessante começar com isso, né? Conforme decisão em reunião de conselho, e aí, de repente, até fazer uns 2 pontos e colocar em tópicos, né, essa informação. Cada andar, né? Cada andar deverá, né, ser permanecido a chave, fechados, né, do hall social, informar a portaria, dar sempre os comandos logo no começo do tópico,
né? E o condomínio providenciará a chave para todos os apartamentos, né? Agora, essa questão do elevador ficar ligado, talvez não seja colocado nessa circular, ou então, né, já é uma coisa óbvia dentro daquilo que ficou combinado, que é a questão da chave. Então, organizar as informações de maneira que aquela de maior importância tenha primazia, né? E depois deixar esse formato de tópico é interessante, colocando os verbos de comando, né? Os imperativos logo no começo, certo? E aí vai dar tudo certo, você tem como saber se a sua informação chegou bem para aqueles que você quer comunicar. Então, técnicas, né? Evite a linguagem muito técnica, muito profissional, né? Principalmente vocês que são da área dos sistemas, porque se você não for claro, né, ele não vai conseguir entender o seu cliente, por exemplo, da questão. Cuide do posicionamento correto das palavras. Evite um parágrafo longo, foi o que a gente viu agora. A gente dividiu as informações, né, em tópicos e deixou parágrafos bem pequenininhos para que a pessoa possa assimilar, né? E uma ligando com a outra. Evite frase do período longo. Então, ou parágrafos curtos ou frase curta, sempre para que não haja ambiguidade. Essa aqui também, né? Que acho que essa é a nossa derradeira aqui, né? Só para a gente dar esse exemplo, né? Deixa eu ver mais bem aqui. Aqui, o contexto é um registro, né, em uma entidade de classe, né, vamos dizer aí, talvez a ordem dos advogados, né, associação dos contabilistas, uma questão aí, de repente, da Associação dos Trabalhadores na parte de informática, né, então, prezado colega, né, se dirige assim. Como é de seu conhecimento, essa instituição existe e atua para preservar os interesses de todos os seus profissionais pela defesa do espaço profissional. Opa, já vi que tem uma, né, palavra repetida várias vezes aí, palavra profissional. Pela ampliação do mercado de trabalho e pelo zelo, opa, faltou uma acentuaçãozinha ali, em relação à imagem pública da profissão. Gente, profissionais, profissional, tá muito repetitivo dos que a exercem. Como o conselho efetua o registro daqueles que estão habilitados no exercício da profissão, precisamos manter os respectivos dados cadastrais. Examinando o nosso cadastro, verificamos que o prazo de validade da sua carteira está para expirar e observe a data de validade da mesma. Quer dizer, você está orientando na carta aquilo, né, que tem que ser feito, que você já observou que já não está. Então, tem muita informação aí. Sendo a transformação do registro provisório em definitivo, registro, repetiu de novo a mesma informação, obrigatória dentro dos prazos, orientamos Vossa Senhoria no sentido de envidar os esforços necessários, meu Deus do céu, para obtenção do diploma mais velho, tal. Muita informação, gente. E ainda é o seguinte, entretanto, se já estiver de posse, quer dizer, você já coloca uma informação que de repente nem é necessária, porque a pessoa já esteja, né, já está da posse do documento. E solicitando o seu compartilhamento. Quando chegou aqui, você já não lembra do que você começou, o que que você está falando, né? Então, realmente, muito difícil esse texto na questão da clareza e da objetividade. Os registros que foram transformados até o prazo de validade, que constam, estão isentos, quer dizer, o que está isento, o que vai ser pago, né? Muito difícil. Graças pela atenção, subscrevemos, né? Então, pessoal, é isso, né? Na verdade, esse exemplo, né, que a gente colocou no final, é tudo aquilo que a gente pede para que vocês não realizem, né? Para que vocês não façam. São textos realmente que acabam, né, deixando, né, a comunicação muito difícil, muito ampla, muito cheia de detalhes e o que você precisa é observar, né? Vamos entrar rapidinho aqui. Marília, tudo certo? Eu estou aqui, né, no Zap, se eu esqueci de falar alguma coisa, queria agradecer que a Maria Helena fez esse material, né? A gente tem aí já uma gama, né, de materiais que a gente produz para o encontro. Eu aproveitei bastante esse aqui, né? E a gente consegue chegar lá. Deixa eu colocar aqui rapidinho para vocês a nossa apostila, né? Só para pincelar aquilo que a gente falou no material. Vocês também já têm, né, pessoal, a recuperação das agendas 1 e 2 já estão corrigidas, tá? Agenda 3
Está no processo, né? Já foi corrigido, agora não foi aberto ainda ao período de recuperação da Agenda 3, mas você já tem, né? Agenda 1 e Agenda 2 regulares, recuperação da Agenda 1 e 2, e Agenda 3 entregue, e agora é a Agenda 4. Daqui a pouco está sendo o Conselho Intermediário, então não perca a oportunidade, sendo que é um simulado, né? Então, é só você estar atento, né? Colocar aqui a nossa apostilinha. Então, nós temos aí, né, a linguagem técnica, né, falando um pouquinho sobre a questão dos verbos, formalidade, que é importante, né, um texto, a gente falou bem da clareza e da objetividade, mas formal, né, vocês viram aí essa questão do prezado, senhor, importante, tá? Impessoal, sempre o uso da primeira pessoa, ou da primeira pessoa, terceira pessoa, perdão, ou primeira pessoa do plural, que confere formalidade aos textos, padronização, né? Então, as normas da AMNT vão ajudá-los, concisão, os pronomes, né, de tratamento. E aqui também tem o manual, né, da redação da Presidência da República, tem aqui, né, o endereço virtual, que é bem legal, tem bastante informação para vocês. Então, vale a pena, né? Fica aqui a apostila como algo que vocês vão consultar bastante. E lá, para finalizar, no AVA, o simulado, porque não adianta você ficar lá, né, ver tudo certinho, ler, fazer depois a visualização do encontro simples, sem você entregar o simulado, que está aqui, né, na agenda 4, a minha turma EDJ, as outras são todas na Marilena, e aí atividade, perdão, informativa não, é a aula. Ver todas as aulas, agenda 4 de comunicação, cenário da aula. E aqui, tá, gente? Questionário. Então, data limite 14 de abril às 12 horas. Eu falo sempre 8 porque eu não gosto nem de dar para vocês essa manhã aí do dia 14. Só se for realmente uma coisa urgente, né? Questionário tá aqui. É só responder e finalizar a agenda 4 para que você tenha mais aí uma gotinha, né, na sua avaliação positiva aí, que todos possam CNB. Como que é essa avaliação, né? A gente tem um critério aí com os corretores, né, com os tutores, né, de cada turma, mas que você possa ter mais de 50% e, claro, sempre, né, rumo ao 100%, 90% a 100% você tem o MB, né? Então, sabemos que é isso que vocês querem, né? Então, estudem direitinho o material e façam com atenção as questões do seminário. Certinho? Maria Helena, tudo bem? Fechamos. Sempre quando a gente tem mais, né, os alunos, a gente tem as perguntas, né, tem as coisas, as interações, mas a gente está disponível aí com vocês pelo Correio Tech, né, no decorrer aí nos nossos fóruns, estamos atentos aí à interação de vocês. Certinho? Então, vou finalizar. Obrigada, minha querida companheira aí, Maria Helena, todos das turmas. Vou parar e também a gravação. Vamos ver então para o próximo encontro a gente conseguir alinhar, né, essa